Eu tenho a sensação de que, acho que pra tudo, assim, pra gente como ser humano, e aí é muito uma opinião minha, né, das discussões que eu vejo, mas não tenho nenhuma base teórica nem nada pra falar isso. Mas eu tenho muita sensação de que a gente como ser humano, a gente precisa dessas caixinhas pra entender. Então, por exemplo, eu, Larissa, pessoa, vejo a sexualidade como um espectro. Eu, particularmente, não acho que é o que a gente chama, né, da menina bi de festa, que são aquelas meninas que ficam bêbadas e resolvem beijar outras meninas, mas continuam hétero. Não, pra mim isso é muito mais uma heteronormatividade, dizendo pra gente, olha, você precisa ser hétero, e aí como você não está confortável em fazer isso, em ser bissexual, quando você tá sóbria, então quando você tá bêbada, você vai lá e você passa do limite, que na verdade é uma coisa que você queria, né? Você tá ultrapassando o seu próprio limite ali, moral e tudo mais. E a sensação que eu tenho é que dar todos esses nomes, dividir entre ser bi, ser hétero, ser pan, tem muito mais uma relação com a gente explicar, é muito mais didático do que de fato uma necessidade. Porque assim, a sexualidade ela se apresenta se apresentando, né? Se a gente não tivesse todas as regras de heteronormatividade, a gente ia simplesmente ser, né? Eu acho que tem muito isso. Concordo, Lari. Assim, é super importante também a gente ter caixinha para a gente pensar em políticas públicas, para a gente pensar em necessidades específicas, porque existem dores específicas, não são as mesmas dores. Não são as mesmas dores que uma pessoa trans sofre do que uma pessoa bi, do que uma pessoa... Enfim, são dores muito diferentes, são problemas muito diferentes. A gente precisa das caixinhas para entender essas diferenças. E para a gente criar condições de que essas diferenças convivam sem ser desigualdade. Mas aí eu fiz essa colocação justamente para a gente estar sempre assim, se questionando, porque existe também uma necessidade de legitimação, assim, do tipo, como que eu posso entrar nessa caixa? Só você aceita nessa caixa se eu der tique em todas essas coisas. Só que sempre vai ter a necessidade de uma nova caixa. Se a gente tiver aceitando as pessoas só a partir do momento que elas derem check, vai ter sempre alguém que vai ficar de fora. Então a gente também tem que pensar a sexualidade pensando em como a gente abriga as pessoas sem precisar que elas deem check. Perfeito. E é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo é isso, como a gente precisa de alguns checks para as pessoas se reconhecerem, sabe? Tipo, puta, a sexualidade tem uma coisa de confusão de sentimentos e tudo mais. E aí quando você começa a se identificar, você fala, puta, talvez isso aqui resolva e acalme o meu coração em relação a tudo que eu tô sentindo. Eu também sinto que tem isso, tem uma série de regras. Eu acho que, não sei se você vai lembrar, mas você vivenciou um pouco disso. Eu, quando tava entendendo que eu era bissexual, eu ficava, não, mas eu acho que eu só vou ser bi mesmo se eu beijar várias meninas. Ou então se eu transar com uma mulher. Como eu nunca transei com uma mulher, então eu não sou bi de verdade. Tipo, como assim, cara? Não é isso que vai definir a minha sexualidade, sabe? Tem muito uma questão do quanto eu me atraio, do quanto eu quero me relacionar ou não. E ainda mais quando a gente olha dentro da bissexualidade, né? Não importa se eu gosto de 30 mulheres e um homem, ou de 30 homens e uma mulher, ou 15, cara, eu continuo sendo bissexual, né? Isso é uma coisa bem, bem interessante, assim, o quanto às vezes a gente acaba de novo entrando nessas caixinhas, né? Uhum. A Alice tá comentando aqui com a gente, ó. Acho que tem muito a ver com isso. Já passei anos achando que eu era hétero, do nada me atraí mais por mulheres, achei que era lésbica. Mas eu também gostava de homem, então eu era bi. Do nada eu tava com um homem trans, então eu sou pan, tipo, e é isso mesmo. Tipo, cara, eu não sei. E eu acho muito legal, assim, esse comentário da Alice, porque eu não sei, assim, eu acho também que apesar de ter essa relação assim, olha, não importa o que eu tô vivendo agora, eu me entendo como uma pessoa bi, tá tudo bem. Também tem uma relação que vai mudando mesmo, porque muda. O fato de eu estar me relacionando com um homem agora me proporciona vivências completamente diferentes do que se eu estivesse me relacionando com uma mulher. Mas aí é isso, assim, tipo, pô, sei lá, a Alice sente que no momento ela viveu uma era lésbica, depois uma era bi, agora uma era pan, assim, e tudo bem, assim, por que isso é uma confusão, entende? Acho que esse é o meu ponto. Por que que a gente tem que ver a sexualidade como uma coisa fixa? Porque dentro até do movimento LGBTQ, muitas vezes a gente usa a estratégia de falar como algo fixo, nasci assim, ponto, para que as pessoas possam entender e falar assim, não, então tá bom, então eu te aceito porque eu sei que não tem como mudar. E a gente nasce com
desejos, impulsos, mas também a gente vai mudando as nossas vivências ao longo da vida. E tá tudo bem mudar, não significa que a vivência anterior que você teve foi menos verdadeira, ou que a vivência futura que você vai ter configura que antes você estava no armário. Enfim, eu acho que é um pouco de abraçar as caixinhas para a gente poder se identificar, para as pessoas poderem ter políticas públicas, para as pessoas poderem pensar suas questões identitárias, mas também pensar possibilidades que Além precisam da dela. caixinha. Perfeito, perfeito.